tributando ao Senhor a gratidão, a adoração e tudo mais que promova alegria em nossos corações nesse momento. Muito obrigado por tudo. Queremos louvar o Senhor e engrandecer-te neste momento, colocando esse culto diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Pastor Felipe. Boa noite. Convido você a ficar em pé. Nós cantaremos 2 hinos agora. E o primeiro fala sobre a graça maravilhosa que nos encontrou, que nos achou, e é o motivo de estarmos juntos aqui. Maravilhosa graça, graça de Deus sem par, como poder cantá-la, como hei de começar? Ela me dá certeza e vivo com firmeza pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim, é maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim, é maior que a minha iniquidade, é revelação do mundo Pai, o nome de Jesus engrandecer e a Deus louvar. Maravilhosa graça, traz vida perene, por Cristo perdoado, boa mansão real. Hoje eu sou liberto, vivo de Deus bem perto, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim, é maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim, é maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai, o nome de Jesus engrandecer e a Deus louvar. Maravilhosa graça, que grandes bênçãos traz, por ela Deus transforma, dá vida eterna e paz, sendo por Cristo salvo, faço do céu meu alvo, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim, é maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim, é maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai, o nome de Jesus engrandecer e a Deus louvar. Amém. E o próximo hino do cantor cristão, ele diz mais de Cristo, a cada dia mais ele enchendo as nossas vidas. Mais de Cristo quero ver, mais o seu amor eu ter, mais da sua compaixão, mais da sua mansidão. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais o seu puro e santo amor, mais de ti mesmo, Salvador.
você pode se assentar. Boa noite, meus irmãos. É um prazer estarmos juntos novamente, rever os irmãos, né, desta forma, todo semestre dando aula via Zoom. É bom revê-los presencialmente dessa vez. Então, nós queremos dar uma breve palavra agora, nesse culto de encerramento, de gratidão ao Senhor por esse semestre, por esse ano, em meio a todas as dificuldades que nós tivemos no ano, mas graças a Deus o Senhor tem cuidado de nós, tem nos sustentado até aqui. E agora eu queria dar uma breve palavra, como diretor de curso, sobre os cursos do seminário e algumas novidades que nós teremos para o ano de 2021. Então, para que você esteja atento, para que você ajude na divulgação também, na sua igreja, para as pessoas que você conhece, e para que você também futuramente, pensando naqueles que estão já no processo aí de conclusão dos seus cursos, possa pensar inclusive em continuar estudando, e se formando e crescendo no conhecimento do Senhor. Então, quero apresentar algumas novidades dos cursos. Vou pedir para o pessoal que está nos ajudando aí colocar na tela. Já está aí? Ah, ótimo, obrigado. Então, nós temos o nosso curso de teologia. Boa parte de vocês aqui são alunos desse curso de teologia, com algumas novidades para o ano de 2021. O curso continua com os 4 anos de duração, com essa formação sólida teológica, mas agora nós temos uma novidade. A principal novidade do curso de teologia é que ele também vai ser disponibilizado em formato EAD. Então, as aulas, nós estamos adotando um estilo híbrido nesse momento. Temos projetos já, que os irmãos já têm ouvido falar, aqueles que já têm entrado no site do seminário, de termos um estúdio aqui no seminário. E nesse momento nós estamos caminhando para isso e utilizaremos a partir do ano que vem um formato EAD, semipresencial híbrido, tanto aulas presenciais aqui no seminário, quanto para algumas pessoas que não podem chegar até aqui, estão em outros estados, em outros lugares, e querem ter esse tipo de formação, que às vezes não conseguem ter acesso, também terão acesso por meio deste curso de teologia de 4 anos, no formato EAD, tá bom? Então, é provável que você já tenha ouvido alguém falar, eu gostaria de fazer o seminário, mas eu não consigo fazer por causa da distância, eu não consigo fazer por causa do horário. Então nós estamos buscando ferramentas e soluções para que mais pessoas possam ser formadas na palavra do Senhor. Então o curso de teologia aí em 4 anos também será disponibilizado no formato EAD a partir de 2021, tá bom? Além disso, nós temos não está passando para mim aqui, pelo menos. Pode passar, por favor, o próximo aí. Nós temos o curso de música. Foi agora? Ah, agora foi. Curso livre de música sacra. É o curso que nós temos aqui no seminário também. Pastor Felipe, que estava aqui à frente nos dirigindo, é o coordenador do curso. Em 2021, nós continuaremos o curso de música, capacitando pessoas para servir nessa área na igreja local. É um curso de 2 anos. E realizado às terças e quintas-feiras. Então é um curso mais específico. Às vezes a pessoa não tem condições de estar todas as noites aqui, mas ela pode fazer esse curso doando 2 noites do seu tempo para se aperfeiçoar e servir na igreja local através da música. Então nós temos um corpo docente qualificado nessa área, pessoas que já têm se formado aqui, alguns alunos de música estão aqui conosco, alguns já formados no curso de música estão aqui também. E é uma outra oportunidade, outra área fundamental para a Igreja de Cristo e outra oportunidade de aperfeiçoamento. Então esteja atento aí e ajude-nos na divulgação desses cursos também. Passando dos cursos, de formação, de graduação, nós temos os cursos de pós-graduação do seminário. 2 deles já conhecidos, dos alunos aqui, dos irmãos. Pós-graduação em aconselhamento bíblico, foi o primeiro curso de pós-graduação que o seminário iniciou. Já estamos na 3ª turma, essa turma de agora, um curso de 1 ano e meio, reconhecido pelo MEC. Esse é um diferencial deste curso, dos cursos de pós-graduação. Então, você que tem uma graduação e não precisa ser especificamente em teologia, você que tem uma graduação reconhecida pelo MEC, pode fazer a pós-graduação em aconselhamento bíblico para serviço na igreja local também.
e vai sair com um curso de pós-graduação reconhecido pelo MEC. E se você tem uma pós-graduação, uma graduação livre, como do seminário, você também pode fazer esse curso. A única diferença é que o seu diploma não será o reconhecido pelo MEC, porque você precisa de uma graduação reconhecida. Mas é um curso de pós-graduação aberto às pessoas aí para servirem na igreja local por meio do aconselhamento bíblico. E teremos nova turma sendo aberta aí para o ano de 2021. Além do curso de aconselhamento bíblico, nós temos um novo curso, que é o curso de pós também em liderança ministerial. Nos mesmos moldes, curso de 1 ano e meio, tá? Modular, um módulo por mês. A pessoa tem 12 módulos aí, ela faz 4 em cada semestre, são 3 semestres de curso, também reconhecido pelo MEC, para servir ao Senhor também por meio da liderança. Então, um curso visando pastores, líderes de ministério em igreja local, pessoas que estão servindo por meio da liderança. Mesmo molde também reconhecido pelo MEC, oportunidade também de aperfeiçoamento para servir ao Senhor. Além dele, outra novidade, esse curso é novo, vai ser a primeira turma, e outra é o curso de pós-graduação em educação musical na igreja. Nós temos o curso de música, como nós vimos, para formação, e nós temos um curso de pós-graduação de educação musical na igreja, para aperfeiçoamento também de pessoas que servem nessa área, ou que desejam servir nessa área na igreja local. Mesmos moldes, reconhecido pelo MEC, 1 ano e meio, então, assim como os outros cursos de pós-graduação do seminário. E por fim, um curso que já está acontecendo esse ano também, e que abriremos turma para 2021 novamente, é o curso de exposição bíblica. Pós-graduação em exposição bíblica. Então, todos esses cursos de pós-graduação, reconhecidos pelo MEC, com o mesmo formato, e você que está concluindo, você que já tem uma graduação, temos inclusive alunos, que têm uma graduação, estão fazendo seminário e conciliando pós-graduação também em exposição bíblica. Isso é possível para aperfeiçoamento na área de pregação, de ensino bíblico, de entendimento da palavra de Deus. Então, esses são os cursos de pós-graduação que o seminário tem oferecido, e fica aí o nosso convite para que você participe, se aperfeiçoe por meio desses cursos. E por fim, os últimos 2 cursos que eu quero apresentar, que o seminário tem oferecido, são os cursos a nível de mestrado, que são chamados aí de Master. Nós temos uma novidade, esse é o novo curso, o Master em Aconselhamento Bíblico. Então, além da pós-graduação, agora nós teremos o Master em Aconselhamento Bíblico, que é um curso num sistema híbrido, onde ele é modular também. Um módulo é presencial, e isso se dá devido à sua ênfase prática, os módulos práticos que vão trabalhar bastante a questão da prática do aconselhamento bíblico, como fazer o aconselhamento bíblico, inclusive simulando sessões de aconselhamento, ele vai ser realizado presencialmente, e os demais módulos do ano são realizados online, através dos recursos que nós temos aí, dos aplicativos que nós temos para as aulas online. Então, o aluno ele vem uma vez, um módulo, quarta, quinta, sexta e sábado, quinta, sexta e sábado, no seminário por ano, e os outros cursos ele faz online. Então, é um curso de duração de 3 anos, essa formação híbrida, visando também aperfeiçoar, aprofundar um pouco mais na área do aconselhamento bíblico e tendo esse viés bem prático de aconselhamento bíblico, com professores que têm não apenas experiência na questão acadêmica, mas experiência prática na vivência do aconselhamento bíblico. E por fim, o curso que o seminário já oferece há algum tempo, o Master em Ministério. Nosso mestrado em Ministério aí, a novidade desse curso é que ele será 100% online. Ele tem acontecido há bastante tempo no seminário, mas tem sido feito presencialmente, agora ele será realizado 100% online, com módulos também, um módulo por mês, onde a pessoa realiza esse curso em 2 anos, com várias áreas relacionadas ao ministério. Pessoa que vai servir na igreja local, então com matérias relacionadas à pregação, relacionada à dinâmica da igreja, administração da igreja, ao estudo bíblico, então várias disciplinas ministeriais que vão fortalecer, aperfeiçoar o pastor ou aquela pessoa que está servindo no ministério da igreja local. Então esses são os cursos que o seminário vai oferecer para o ano de 2021, e meu desejo é que você esteja motivado para continuar estudando a palavra do Senhor, se aperfeiçoando para servir nosso Deus com excelência, porque é isso que o nosso Senhor merece. Para encerrar minha fala, eu quero falar um pouquinho sobre, visando os alunos, principalmente do curso de teologia aqui,
mas isso também abrange os alunos de pós-graduação, com relação aos formatos, né, do trabalho de conclusão de curso de vocês. Até aqui nós temos feito dissertações, trabalhos de conclusão de curso, monografias para o curso de bacharel em teologia, porém, a partir do ano que vem, nós realizaremos artigos acadêmicos. Então, em vez de você entregar o trabalho, uma monografia no final do seu curso, você vai entregar um artigo acadêmico. Isso porque, em conversas com várias pessoas, com a diretoria do seminário também, nós entendemos que isso é melhor para o desenvolvimento do aluno, inclusive, academicamente falando. E também nós temos a perspectiva, algo ainda embrionário, mas nós queremos ter uma revista teológica aqui no seminário. Isso envolve produção de artigos acadêmicos para essa revista, e os melhores trabalhos vão poder ingressar nas revistas teológicas que o seminário vai desenvolvendo. Então, isso é um incentivo para que você produza boa literatura, bons textos baseados na palavra de Deus, com boa ênfase e base teológica, e nós queremos enfatizar você a participar dessa forma. Então, você aí que está concluindo o seminário ou que está no caminho, já saiba que você vai receber todas as informações, diretrizes necessárias para a produção de um artigo acadêmico como trabalho de conclusão do seu curso, e isso também vale para os cursos de pós-graduação, que também serão realizados artigos acadêmicos como o trabalho de conclusão de curso, tá bom? Então, essa é a minha palavra para vocês nessa noite. Meu desejo é que todos nós sejamos edificados pela palavra do Senhor e adoremos ao Senhor juntos, agradecendo pelo ano que nós tivemos. Vou convidar aqui o pastor Almir, um dos nossos professores. Ele vai fazer uma oração nesse momento, agradecendo ao Senhor, e logo em seguida nós vamos cantar novamente junto, sob a direção do pastor Felipe. O microfone para o pastor Almir aqui. Ok. Ótimo. Parabéns por todas as iniciativas. Fico muito honrado, né, de saber da disposição do seminário de fazer tudo que está planejando para esse próximo ano. Que Deus possa abençoar grandemente todos os projetos, todos os programas, todo o interesse da direção e do conselho do seminário. Oremos. Santo Pai, muito obrigado, porque estamos aqui juntos para cultuar ao Senhor. O Senhor é digno de todo louvor, de toda adoração. Nós te honramos, queremos oferecer a nossa gratidão, mesmo diante das dificuldades, as dificuldades de um ano atípico, em meio a uma pandemia, essa que trouxe tantas mortes e que mudou tantos dos nossos sistemas e dos nossos projetos. Contudo, o Senhor tem levantado homens de Deus, consagrados ao Senhor, à sua palavra, para fazerem com que novos projetos, novas ideias, que possam estar alinhadas com o sonho de futuro da organização chamada Seminário Batista Logos, de modo que nós queremos te honrar e te agradecer e pedir que o Senhor esteja abençoando, trazendo ânimo, trazendo prazer em servir, estímulo da parte de cada um desses irmãos que têm trabalhado, servido, procurado dedicarem suas vidas no projeto de treinar vidas, treinar obreiros, tanto na seara musical, como na seara teológica, como na seara do aconselhamento. Abençoe a nossa instituição, ajude-nos para que juntos, unidos, fortalecidos pelo entusiasmo que vem da Tua Palavra, a dedicação baseada na Tua Palavra, nos Teus conselhos, nós possamos seguir juntos, servindo e somando para a glória do Senhor e para a edificação das pessoas. Abençoe o nosso diretor, nosso coordenador de ensino, abençoe o conselho desse seminário, abençoe os alunos em todos os aspectos, seus trabalhos, seus esforços individuais, para que nós possamos ver os resultados nas igrejas locais. Nós queremos produzir homens, teólogos, conselheiros, músicos, maduros e santos, que possam trazer impacto sobre nossas igrejas e que isso possa trazer uma influência não só para São Paulo, mas para todo o restante do Brasil.
Abençoe a organização Logos, o Seminário Batista Logos, para que possa ser frutífera e realizada em todas as suas realizações. Os projetos, os novos projetos, as adequações a esse novo tempo online. Senhor, nos ajude, nos use. Queremos ser seus instrumentos e ajustar todas as coisas necessárias para o bom andamento de tudo. Te agradecemos pela presença do pastor Wagner e sua disposição ao lado de sua esposa de dirigir o seminário nesse novo momento, nesse novo tempo. Dê saúde, capacidade e disposição de servir, e que vários homens juntem-se a ele, como tem se juntado, para abençoar a vida do nosso seminário nesse novo tempo. Abençoe o nosso novo ano, que seja um ano cheio de realizações. Em nome de Jesus. Amém. Pedir para você ficar em pé novamente. E esse cântico ele fala sobre gratidão, né? Foi um ano diferente do que nós planejamos, mas se nós estamos aqui, independente do que tenha acontecido, nós podemos dizer: Senhor, obrigado pelo seu cuidado, obrigado pelo seu sustento, obrigado por Jesus Cristo. Diante de ti, eu tenho tanto pra te agradecer. Graças dou, graças dou. O que me deste, Senhor, por tantas bênçãos que eu não posso ver. Graças dou, graças dou. O meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louve-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças eu dou. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou. Tens feito tanto por mim, da escuridão tua luz me tirou. Graças dou, graças dou, por teu amor e perdão, por meus pecados levados à cruz. Graças dou, graças dou, com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louve-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças eu dou. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou. Amém? Você pode se assentar. Boa noite, irmãos e irmãs. É bom ver cada um de vocês aqui. Eu louvo a Deus pela decisão e pelo esforço de cada um de estar aqui nesta noite e podendo adorar ao Senhor juntos, né? Esse ano que tem sido, como já foi mencionado até aqui, tem sido diferente em muitos aspectos, difícil e diferente até o ponto de
a gente chegar numa situação desta e eu ver vocês e ficar feliz mesmo vocês estando mascarados, né? Todo mundo com máscara. Então isso é algo que a gente não passava e não imaginava algum tempo atrás. Mas graças a Deus, porque o Senhor tem nos dado condições de adorá-lo, continuando o nosso ministério, aquilo que Ele nos designou para fazer. Eu quero ainda, antes de compartilhar a palavra do Senhor, eu quero completar as informações, de forma bem rápida, bem objetiva, as informações acerca de algumas novidades para o seminário, algumas novidades que já estamos vivendo e algumas que viveremos efetivamente a partir do próximo ano, e que contamos com as orações e contamos também com outras formas de apoio e de ajuda de cada um de vocês, estendendo isso às suas igrejas também, né? E seus relacionamentos. Mas eu gostaria de iniciar esta fala chamando a atenção para o agradecimento que nós acabamos de cantar. Gratidão ao Senhor, né? Eu cheguei aqui em agosto e não fui, né, jogado, não aterrisei no nada, mas em muitos anos de história e com a participação de muitas pessoas e que ao longo dos anos adoraram ao Senhor, assumindo a sua responsabilidade e executando aquilo que o Senhor colocou em suas mãos da melhor forma possível. Um pouquinho do que falaremos nesta noite na reflexão. Mas eu quero agradecer ao Senhor, considerando aqueles que realizaram e realizam um ótimo serviço ao Senhor, através do seu serviço às igrejas, o seu serviço aos irmãos, a vocês, no Logos, por meio daquilo que assumem, seja na área administrativa, seja na área financeira, seja na área acadêmica, mas estão servindo ao Senhor. E eu quero lembrar aqui rapidamente, e vão me perdoar, outros que eu não venha nesta objetiva palavra recordar o nome, mas eu quero lembrar do professor, né, do pastor José Arthur, pelo excelente trabalho à frente do seminário e o excelente trabalho continuado aí à frente dos cursos, especialmente dos cursos de mestrado, e juntamente com ele, o pastor e professor Tiago Moreira, que falou aqui agora, o pastor e professor Ricardo, irmãos que têm servido ao Senhor de forma direta na diretoria deste seminário, na direção deste seminário, e ajudados pelos demais diretores e conselheiros do seminário também, todos como uma grande família, um grande time, e aí nesse sentido assumindo suas responsabilidades, pensando no conselho, como o pastor Elcio presidindo e terá a palavra final no nosso culto desta noite, pensando ainda no pastor Messias, na irmã Andresa, que serviu ao Senhor muito bem. Conheci a Andresa como aluna, e quando eu soube que a Andresa estava servindo aqui, eu falei, o seminário está em boas mãos, não é? Muito inteligente, muito competente, mas e continuará servindo ao Senhor em outro formato. A irmã Andresa, ela deixou a secretaria para servir ao Senhor de outra maneira, priorizando a sua casa, a sua família, o seu filho, mas continuará ajudando o seminário, talvez mais na área de finanças, mas ela executou um excelente trabalho, e o irmão Messias tem executado um excelente trabalho, e continuará certamente a fazê-lo pela graça do Senhor, tá bom? Então eu queria agradecer ao Senhor, lembrar desses homens e mulheres que têm servido ao Senhor, a irmã Meda na biblioteca, e tantos outros aí que, se eu começar a listar aqui, a gente vai ficar um bom tempo aqui, mas tem servido ao Senhor. E eu quero então lembrar ou chamar a sua atenção para algumas novidades para o próximo ano, especialmente aí os alunos e professores, porque vocês vão, desde o início,
estarem envolvidos nessas novidades. Uma delas é nós estamos implantando um software de gestão no seminário, chamado Exponte, ok? Um sistema de gestão que vai unificar aí todas as áreas, a área administrativa, a secretaria, a área financeira, a área pedagógica, a área acadêmica, a biblioteca, e desta forma, tudo será feito dentro desse sistema, dessa plataforma aí, de gestão, e vocês, alunos, professores, estarão envolvidos dinamicamente com esse sistema, inclusive podendo acessar o sistema não só através da internet, mas também, vamos ver se vai, aí, através, eu coloquei antes, está sendo muito rápido aqui, esta é a página de entrada para o sistema na internet, mas também você poderá acessar através de um aplicativo no celular e acompanhar a sua vida no seminário, a sua realidade, a sua situação administrativa, as suas finanças ou os seus pagamentos no seminário, as suas notas, as matérias. Então, tudo isso, de uma forma muito instantânea, muito dinâmica, você terá através desse sistema a partir do próximo ano. Ok? Tem muito trabalho aí para quem está inserindo as informações dentro desse sistema, para que você, a partir do próximo ano, já tenha esse acesso e seja facilitada a sua vida. E aquilo que você precisa saber e acompanhar na sua formação no seminário. Uma outra novidade, nós temos aí a imagem de parte do site atual do seminário, mas nós temos um novo site em formação, e isso está em formação, então acreditamos que em 2 a 3 meses, este novo site estará sendo lançado e ele fará a sintonia, a ponte com o sistema que nós acabamos de mostrar. Você poderá acessar o sistema através do site do seminário, ok? Mas eu quero dizer para você que, por enquanto, nós temos este site que tem nos servido até aqui e temos ele totalmente atualizado, certo? Então, você, acessando o site hoje, amanhã, em qualquer momento, você terá todas essas informações que vocês tiveram aqui com o pastor Tiago e outras informações, e inclusive a maneira de chegar no contato com a secretaria. Você vai perceber que tem novos botões, alguns foram retirados, outros foram incluídos, tudo para facilitar a comunicação do aluno, do professor e do visitante no site com o seminário, tá bom? Então, acompanhe enquanto isso neste site atual. Agora, a última novidade que eu quero compartilhar, e que talvez seja a mais importante, é a implantação. Nós temos um projeto de implantação de um estúdio, o pastor Tiago mencionou isso aqui. Isso aí não está nas medidas, na escala devida, tá bom? É só um layout para ter uma ideia. Olhando de cima, você tem aí uma sala em 3 ambientes, e será aquela sala que está lá no estacionamento. Não sei se você conhece aquela sala, se já entrou naquela sala, mas nós vamos trabalhar naquela sala, vamos reformar aquela sala. Não há muito o que fazer, há muitos passos, mas passos que serão importantes, como, por exemplo, esta é uma imagem do projeto de acústica e apresenta a sala de cima com as placas que serão colocadas no teto da sala. Então, nós acreditamos que este projeto trará para o seminário, provavelmente, a ferramenta, naquilo que diz respeito à instrumentalidade, trará a ferramenta fundamental, talvez a mais importante, para conduzir o seminário a um novo patamar naquilo que ele pode oferecer na formação de seus alunos, na qualificação de seus professores, chegando às igrejas. Nós temos batido nesta tecla, vamos continuar, você vai continuar me ouvindo falar acerca disso. O seminário existe para adorar o Senhor em função, mas ele existe em função da igreja.
das igrejas. Ele existe para formar pessoas, de maneira que estas pessoas, sendo igreja, sirvam ao Senhor como igreja, incluindo a igreja local. E desta maneira, a igreja do Senhor é edificada. E o seminário tem um papel cooperador, ajudador, importante nesta edificação da igreja. Então, nós acreditamos que este projeto será fundamental para a qualificação do serviço que o seminário executa e executará na sua formação, na formação de outras pessoas e na formação também direta para com irmãos das igrejas. Aqueles que não chegarão até o seminário ou não passarão por uma formação específica, como você está passando, mas que poderão ser ajudados, receberão contribuição através daquilo que vamos produzir por meio desse estúdio e recebendo assim formação. Então, ore por esse projeto, coloque-se a par desse projeto. E aí que fica um desafio imediato. Não agora, mas após o culto e chegando em casa, amanhã e assim por diante, acesse o site do seminário, ok? Lá no site atual do seminário, você vai ver uma chamada acima, na parte de cima do site, e você vai ver essa chamada para o Projeto Estúdio. Clique ali, você vai ser conduzido a uma página com as informações detalhadas, incluindo o orçamento por completo, o orçamento para a implantação deste estúdio. E lá tem até a forma como você pode cooperar e a abertura para que você se comunique com o seminário, você e outras pessoas da sua igreja, da sua família e assim por diante, para cooperar com este projeto. Então nós queremos contar com a sua ajuda a partir da oração, a partir da sua atenção com este projeto e a sua contribuição também, tá bom? Muito bem, eu acho que é isso que nós temos de informação, ok. Então pode acender um pouquinho aqui. Eu quero falar, nós temos a responsabilidade de trazer uma palavra, uma reflexão neste momento, e eu quero falar sobre o padrão que aponta para Cristo. Então abra sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 4. 1 Timóteo 4, eu farei a leitura dos versos 12 a 16, um texto muito conhecido, especialmente daqueles que estão no seminário, que tramitam no seminário. Então eu quero fazer essa leitura, farei a leitura talvez numa versão um pouquinho diferente, mas você não terá dificuldade alguma de acompanhar a leitura. E você pode manter a sua Bíblia aberta neste texto, tá bom? Nós queremos falar sobre o padrão que aponta para Cristo. Então, 1 Timóteo, capítulo 4, versos 12 a 16, diz assim: ninguém menospreze o fato de seres jovem, mas procura ser exemplo para os fiéis na palavra, no comportamento, no amor, na fé e na pureza. Enquanto aguardas a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não deixes de desenvolver o dom que há em ti, que te foi outorgado por mensagem profética, com imposição de mãos por parte dos presbíteros. Dedica-te plenamente ao cumprimento dessas responsabilidades, para que todos possam testemunhar o teu progresso. Tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Persevera nesses deveres, pois agindo assim, salvarás tanto a tua própria vida, quanto a todos que te derem ouvidos. Ser modelo no ministério, nós estamos falando de padrão, nós estamos falando de modelo. Ser modelo no ministério implica em ser coerente com o que se recebe do Senhor.
servindo de referencial, de padrão para o relacionamento com Cristo. Aquilo que recebemos do Senhor, podendo ser contemplado pelas pessoas, através de nossos relacionamentos e de nossos afazeres, sendo visto, sendo testemunhado, por meio de nossas decisões, por meio de nossas palavras, por meio de nossas responsabilidades assumidas. É interessante a estrutura desse texto, porque no verso 12, o apóstolo exorta, e nos versos seguintes, os versos lidos, de 13 a 16, ele faz considerações que desenvolvem a sua exortação. Então nós temos a exortação no verso 12, e aí nos versos 13 a 16, e você vai acompanhar isso no quadro que vamos colocar aqui, nós temos algumas considerações do autor, de Paulo, para Timóteo, que desenvolve a exortação que está lá no verso 12. Este é um dos textos que nos traz a consideração, e aí ouça com cuidado o que eu vou afirmar agora, até para não entender erroneamente. Este é um dos textos que nos traz a consideração de que não é a experiência associada ao tempo de vida e de casos vividos o fator determinante para o sucesso no ministério. Apesar do valor. Nós não estamos dizendo aqui que a experiência, o tempo e a experiência vivida pela pessoa no tempo não tem valor, não tem aplicação para o ministério. Mas estou afirmando que este é um dos textos que mostra que a experiência associada ao tempo de vida e de casos vividos não é o fator determinante para o sucesso no ministério, mas sim a experiência com as diretrizes do Senhor, ou a experiência com o próprio Senhor, a partir de sua palavra, que determina o padrão que gera o sucesso e torna a pessoa referência para outras pessoas. É claro que a experiência ajuda, mas ela não é determinante. E ainda em muito, a experiência, às vezes, eu estou dizendo às vezes, o que é ruim, às vezes, ela atrapalha. Quando ela dificulta o aprendizado e a vivência de que Deus espera, quando a pessoa luta em prol do que recebe ou do que cria, de um padrão assumido por ela. Timóteo é um jovem discípulo de Paulo que assumiu papel pastoral, ok? Ele assumiu o papel pastoral, cooperando com o ministério de Paulo, servindo em sua extensão, servindo como extensão do ministério de Paulo. Jovem, solteiro, e ainda assim responsável, inclusive, por estabelecer outros líderes e pastores nas igrejas em que serviu. Paulo deixou isso como parte de sua responsabilidade. Além de outras questões estruturais, que algumas pessoas apontam, às vezes, no texto, muitos rejeitam a possibilidade de alguém servir no ministério. Por exemplo, sendo solteiro. Por colocar, nesses casos, por colocar nas experiências, e eu vou exemplificar aqui, nas experiências conjugal e paternal, peso determinante para a própria vida e liderança sobre as outras pessoas. Porém, o peso determinante que a palavra nos ensina está nos princípios do Senhor para a vida
E nesse sentido está na palavra do Senhor. Quando nós olhamos para todo centro de formação, quando nós olhamos para um seminário, quando nós olhamos para este seminário, nós sabemos que muitos não terão sobre si a atenção de ser solteiro, mas sim a de ser talvez jovem, ou a de ser neófito ou jovem quanto ao início do ministério. E neste período da vida, o que de mais importante precisa se entender? Pois bem, Paulo exorta Timóteo a tornar-se modelo para os fiéis, imprimindo na vida na vida daquelas pessoas, a marca estabelecida na sua. A marca de Cristo estabelecido na sua vida deveria ser estabelecida na vida das pessoas que estavam debaixo de sua liderança, de sua responsabilidade. É aquilo o que Paulo exortou, é aquilo que Paulo fazia para com os seus, ou fez para com os seus. Vamos ver aqui alguns exemplos. 1 Coríntios 11, verso 1, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Filipenses 3,17, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em vós. E por último, 1 Tessalonicenses 1, 6 e 7, diz, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Interessante que a palavra aos Tessalonicenses vai na direção da palavra que Paulo enviou para Timóteo. A exortação é esta, a exortação constatada por Paulo, da igreja em Tessalônica, é a exortação que Paulo escreveu para Timóteo. Assim como você recebeu de mim, você também transmita isso para outras pessoas, seja modelo para outras pessoas. E tanto Paulo como modelo, assim quanto Timóteo como modelo, quanto os Tessalonicenses como modelo, eram modelos de uma mesma fonte: Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo. Agora, esta é a suma do propósito do ministério: tornar os demais semelhantes a Cristo, sendo semelhante a Ele e mostrando o caminho. Esta é a suma do ministério. É para isso que Deus capacita e levanta pessoas, e as capacita e lhes dá instrumentalidade para servir na igreja, especialmente como liderança da igreja. Agora, como que este padrão é estabelecido? Então, em primeiro lugar, esse padrão não está indo. Vamos lá, vamos ver se vai agora. Volta. Aí. Esse é o texto. No verso 12. Ninguém... Rapaz, é sensível isso aqui, né? Muito sensível. Toca aí para mim, Norival, por favor. Aí. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Como que este padrão é estabelecido? Então você tem o verso 12 e a ligação com os outros versos. Em primeiro lugar, no conhecimento do Senhor. Verso 13, que nós já lemos, diz: enquanto aguardas a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Então, esse padrão é estabelecido no conhecimento do Senhor, no inculcar de seus princípios, no respeito, na consideração à sua vontade, manifestada nas Escrituras. A palavra referida no verso 12
provavelmente traz uma conotação informal, considerando o conteúdo e a forma daquilo que se fala diariamente, nas diversas ou nos diversos relacionamentos que temos. Assim, o conhecimento do Senhor torna-se a referência para o nosso falar, para o seu falar, conteúdo e forma. Ser padrão, meu irmão, minha irmã, ser padrão ao cuidar do que fala e de como fala, não representando uma imagem do que não existe, mas expressando aquilo que preenche a alma, ou, como ensinar a Cristo, a boca fala, lembra? Do que está cheio o coração. Expressando a realidade do nosso coração, ou daquilo que temos aplicado, que tem sido aplicado à nossa vida, à nossa alma, ao nosso coração, ao nosso conhecimento, ao nosso aprendizado. Nessa dinâmica, há 2 cuidados básicos. O primeiro é praticar aquilo que é ensinado para todos. Não há exclusividade, eu estou falando da fala ou do conhecimento do Senhor, aplicado no nosso dia a dia, aplicado inclusive à fala. Então não há exclusividade para o pastor ou qualquer outra classe ou pessoa dentro da igreja. O padrão é único. E é único porque o padrão é Cristo. Então, quando Paulo escreve a Timóteo um texto como este e exorta a busca do conhecimento e a aplicação deste conhecimento ao dia a dia, à fala, àquilo que sai de sua boca, é como ele fala em outros textos. Por exemplo, texto talvez mais conhecido de Paulo acerca da fala, esteja em Efésios capítulo 4, verso 29, e eu vou ler para você nessa versão: não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente a que seja útil para edificação, de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça aos que ouvem. Esta é a exortação. Nós temos uma fala, uma prática de fala que envolve o conteúdo, e é o conteúdo que Paulo está chamando a atenção em primeiro lugar para Timóteo, o conteúdo e a forma de estabelecer esse conteúdo, de expressar isso para as pessoas. E há um padrão único para a igreja do Senhor, e isto inclui todos, incluindo os pastores, incluindo aqueles que têm responsabilidade na igreja local, os professores, as professoras, os educadores e assim por diante. Então o padrão é, se nós considerarmos textos como este, que nós mencionamos como exemplo, o padrão é a edificação das pessoas. Esse é o padrão, conforme a necessidade. Nós temos que ter o cuidado. Então nós estabelecemos um padrão e revelamos esse padrão através deste conhecimento expressado, jogado para dentro de nós, assumido por nós, nos princípios do Senhor, e expressado através do que falamos, através do que escrevemos, se considerarmos as diversas formas de comunicação que temos hoje em dia, as diversas instrumentalidades. Então, nessa dinâmica, há 2 cuidados básicos. O primeiro é praticar aquilo que é ensinado para todos. E o segundo, dessa forma, torna-se próximo, ou tornar-se próximo, semelhante, evitando um padrão inalcançável. Quando os irmãos olham para o líder, a líder, quando os irmãos olham para o pastor, e imaginam que aquela pessoa, que ele, que ela está em outra esfera, impossível de ser vivida por eles. É mais ou menos como alguns às vezes fazem nas igrejas, não é?
Fala, não. Aí alguém fala, não, você tem que ter cuidado com isso, tem que controlar isso. E aí a pessoa diz, mas para ele é fácil, porque ele é o pastor. Então, a impressão que dá é que tem dois padrões. Na prática da nossa vida, na prática diária, na cabeça de muitas pessoas, há dois padrões. Há um padrão para uma elite, e nessa elite se inclui os líderes, a começar pelo próprio pastor, e há um padrão para aqueles que estão debaixo da liderança. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, e nós ensinamos isso, o padrão é um só. E no trabalho de revelar esse conhecimento do Senhor, e de tornar-se o modelo deste conhecimento do Senhor, nós precisamos nos apresentar um modelo que seja próximo da realidade das pessoas, acessível às pessoas. Não criar classes, mas criar pontes, acessibilidade. O Senhor Jesus tornou-se próximo. Paulo também seguiu o seu exemplo, e todos nós também devemos fazê-lo, e esta exortação que Paulo faz a Timóteo. Então, apontar para Cristo, através do falar, se dá através do conhecimento do Senhor, através da leitura e estudo de sua revelação, aplicando isso à própria vida, e à vida dos outros, e ensinando em todo o tempo. Então, o padrão que aponta para Cristo. Como este padrão é estabelecido? Em primeiro lugar, no conhecimento do Senhor. Em segundo lugar, na maneira, e isso já é um desenvolvimento do que já falamos no primeiro ponto, na maneira de agir ou de reagir àquilo que se aprende e que é esperado de nós. Veja o verso 14. Não deixes de desenvolver o dom que há em ti, que te foi outorgado por mensagem profética, com imposição de mãos por parte dos presbíteros. Não desconsiderar o que tem recebido. Dom, capacitação do Senhor, vocação, formação, dentre outras coisas. Não desconsiderar isto, não desconsiderar sequer as oportunidades que o Senhor estabelece, que o Senhor cria, para que você, eu, para que nós recebamos tudo isto, para a nossa qualificação, para o nosso aperfeiçoamento, na expectativa, na tarefa de sermos modelo para as outras pessoas. Então, proceder, não desconsiderar e proceder coerentemente mediante esta realidade. Aos Efésios, Paulo chama a atenção para esta realidade no que diz respeito a todo salvo. Lá no capítulo 4, ele vai aplicar esta realidade, incluindo o termo de vocação para toda a igreja, ou para todo aquele que é a igreja. Mas apesar do sentido geral, o princípio joga luz em concordância com o que ele diz a Timóteo aqui. Lá ele diz, andeis, capítulo 4, verso 1 de Efésios, ele diz, andeis de modo digno da vocação que recebestes. Andeis de modo coerente com a vocação que recebestes. E isto se aplica, Paulo está aplicando esta realidade à vida de Timóteo, na responsabilidade que ele tem diante da igreja. O nosso procedimento tem de ser adequado com a vocação e, consequentemente, com a formação que recebemos. E considerando o que nós já vimos, nós fomos chamados para demonstrar o padrão, vivendo este padrão e assim ajudando no aperfeiçoamento das pessoas, moldando Cristo neles, a nossa semelhança.
no sentido da forma como Cristo também, ou efetivando o testemunho de que Cristo foi moldado. Nós fomos moldados à realidade de Jesus Cristo. Dar o exemplo, ser aquilo que ensina ou exorta. Deixa eu exemplificar para vocês aqui. Eu marquei alguns exemplos acerca dessa realidade aplicável, de ser aquilo que ensina ou exorta. Se você exorta o povo à pontualidade, como que nós vamos mostrar o padrão? Seja pontual. Se exorta a participatividade, seja participativo. Se você exorta a iniciativa, eu estou falando de coisas bem simples no que diz respeito à igreja, né? De sentar-se à frente nas programações, faça o mesmo. Se você exorta a conformação nas decisões da maioria, conforme-se com alegria, quando necessário. Se exorta a amar, ame. Se exorta ao perdão, perdoe. Enfim, dê o exemplo, aplicando o aprendizado por meio da palavra ao viver diário. É isso que Paulo está chamando a atenção de Timóteo e, consequentemente, a todos nós. Então, o padrão que aponta para Cristo. Como este padrão é estabelecido? No conhecimento do Senhor, na maneira de agir ou de reagir, e, verso 15, no amor pelo Senhor. Verso 15 diz: dedica-te plenamente ao cumprimento dessas responsabilidades, para que todos possam testemunhar o seu progresso. E provavelmente na sua versão está aí envolvida a palavra seja diligente. Aqui a versão ela traduz como dedica-te plenamente. Então, no amor pelo Senhor expressado no cuidado e na vontade do que fazemos e no cuidado em nosso relacionar com o próximo. Diligente significa aquele que ama, que é a palavra que provavelmente você tem em sua versão. Diligente significa aquele que ama. A virtude da diligência, ela consiste no carinho, na alegria, na disposição, na prontidão, até mesmo na iniciativa, com que pensamos no bem e nos dispomos a realizar esse bem da melhor forma possível. Dedicar-nos inteiramente. Este é o foco desta palavra. Dedicar-nos completamente e por amor. Por amor. Porque nós assumimos aquilo. Nesse caso, podemos incluir várias palavras, vários termos do que temos falado aqui. Nós assumimos a nossa relação com Cristo, nós assumimos a nossa vocação, a vocação que nos foi direcionada, nós assumimos a nossa responsabilidade. Você pode incluir vários termos, pode olhar isso de vários prismas, mas nós assumimos isso como nosso, sabendo a origem, sabendo de onde vem, do Senhor, e sabendo que devemos fazê-lo, e vou voltar a essa palavra no final, como nossa adoração ao Senhor, e que fazer isso neste formato, nos assemelha ao próprio Senhor, que assumiu o seu ministério e o fez soberanamente, por amor. Isso nada mais é, meus irmãos, do que o Evangelho. Revelamos o amor pelo Senhor, por meio do amor ao próximo. Ministério sem amor, ouça com cuidado. Ministério sem amor não é ministério. Ministério sem amor é idolatria.
Ministério sem amor é hipocrisia, é legalismo, é agressão à obra do Senhor. Não é ministério. Não é aquilo que o Senhor espera de nós. Então, o padrão que aponta para Cristo, como que este padrão é estabelecido? No conhecimento do Senhor, na maneira de agir ou de reagir, no amor pelo Senhor, revelado no amor para com os outros. E verso 16, vamos ter duas palavras nesse verso. Em primeiro lugar, na firmeza de sua fé, tem cuidado da doutrina. Na minha versão, tem cuidado do teu ensino. Crescendo na firmeza de nossa fé, crescendo na convicção daquilo que consideramos nas Escrituras, não deixando de assumir posição diante das oportunidades. Sabe aquilo que aprendemos e que o Senhor claramente diz, é isso. Esse é o padrão. A gente não pode perder as oportunidades de expressar essa realidade. Independentemente de onde estivermos, com quem estivermos. É isso que o Senhor requer de nós, é isso que Paulo está requerendo de Timóteo. Para ser modelo, padrão para os demais. Tudo com que lidamos, devemos nos posicionar mediante as Escrituras. Paulo exorta Timóteo ao ensino, que preserva o conteúdo que vem do Senhor. Entendendo, evidentemente, que a pureza deste conteúdo da fé é fundamental para a apresentação e a moldagem de Cristo em qualquer pessoa. Nós não estamos moldando, eu não estou moldando e você não deve estar moldando você na pessoa. E esta é a luta que todos nós temos. Atente-se para isso, porque você vai viver essa luta no ministério, na vida. Não só no ministério, na vida. Mas, já que estamos falando da vida, nesse sentido, isto inclui o ministério. E talvez com algumas ênfases mais severas, até mesmo na tentação, no ministério. Você vai ser tentado a moldar você nos outros. Vai ser tentado a se aborrecer quando você não se vê nos outros. Quando você é questionado pelos outros. Mas nós não somos chamados para moldar a nós nos outros. Somos chamados a moldar a Cristo. Nós somos um instrumento. Então, tudo que diz respeito à nossa vida, tudo que diz respeito ao nosso dia a dia, e que revele a moldagem de Cristo em nós, deve servir de padrão para o outro, para a outra pessoa. O padrão que aponta para Cristo, como o padrão é estabelecido no conhecimento do Senhor, na maneira de agir ou de reagir, no amor pelo Senhor, na firmeza de sua fé e, por último, na pureza de sua alma. Ainda no verso 16, Paulo diz, tem cuidado de ti mesmo. Isto é fundamental, e como observamos no início, tão fundamental, que talvez todas as outras possíveis manifestações do padrão de Deus para a nossa vida dependem essencialmente desta. Há muitas pessoas, e eu espero que nenhum de nós aqui esteja incluído neste tipo de pessoa, né, ou este grupo. Há muitas pessoas competentes na arte de estudar. Há muitas pessoas competentes na arte de ensinar. Na prontidão em agir ou reagir, na firmeza de suas convicções, inclusive, que, no entanto, não conseguem servir adequadamente, por não possuírem pureza em suas motivações, agradando assim ao Senhor.
falta pureza na intenção do coração e, consequentemente, nas ações. Como o próprio Senhor disse a Samuel, o Senhor não vê o homem, ou não vê o homem como o homem vê. O homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. O Senhor esquadrinha o coração, conhece toda a nossa realidade, aquilo que fazemos e até o que deixamos de fazer, e por que fizemos e deixamos de fazer, mesmo quando não comunicamos a ninguém, ou mesmo quando mesmo nós não entendemos isso com clareza. Meu irmão, minha irmã, é uma questão de adoração, e eu quero concluir aqui. É uma questão de adoração. Todo o nosso viver, não sei se está, todo o nosso viver, todo o nosso ministrar deve ser realizado da melhor forma possível, sempre como nossa adoração ao Senhor, independentemente do merecimento das pessoas, porque nós não fazemos primordialmente por elas e para elas, mas pelo Senhor e para o Senhor. Por isso Paulo afirma a Timóteo: tem cuidado de ti mesmo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, expressando a ideia de tornar a doutrina encarnada, sendo ensinada e preservada através do viver, indo além das palavras, considerando as palavras, o discurso, a pregação, o ensino, o aconselhamento, mas indo além disso, podendo ser observado no restante de nossa vida, em todos os nossos relacionamentos, a começar em casa e se estendendo pelas ruas, trabalho e assim por diante. E ele conclui afirmando: fazendo assim, serás bem-sucedido. Fazendo assim, se tornará padrão para apontar para Cristo. Agora veja que interessante a complexidade. Preste bem atenção aqui que eu estou concluindo. De um lado, fazemos o melhor possível pelo Senhor e para o Senhor. Esse é o nosso foco. É a razão primordial de nosso servir, de nosso estudar. É a razão deve ser a razão primordial pela qual você faz suas leituras, suas tarefas. Deve ser a razão primordial pela qual você se dedica a preparar o material que você vai ensinar, ou você se dedica no próprio ensino. No entanto, o fazemos servindo as pessoas, entendendo que o nosso ministério são as pessoas. Veja, por exemplo, todas as melhorias apresentadas neste culto a respeito do seminário. Deixa eu chamar a sua atenção para isso como exemplo. Todas as melhorias que foram aqui mencionadas, tanto pelo Tiago como por mim, e outras que não foram mencionadas, a razão não se alicerça sobre o status do seminário ou qualquer ganho voltado para ele próprio. Afinal, ele não existe com um fim voltado para si mesmo. Tudo tem sido planejado e executado com o objetivo de servir melhor as pessoas em sua formação, servindo às igrejas. Porque é assim que este seminário adora o Senhor. Veja a declaração de propósito deste seminário. Você conhece a declaração de propósito desse seminário? Eu acho que nós vamos implementar algumas coisas, né? Dentre elas, todo aluno e professor, já pensou se a gente fizer isso? Professor, no meio do culto, no meio da programação, então o professor está dando aula, a gente para, entra de repente na sala e fala assim: qual é a declaração de propósito do seminário? Se o professor não falar, fala: tá despedido. Se não sabe qual é a declaração de propósito, se não sabe o propósito do seminário, talvez nem esteja tão bem situado assim, não é verdade? Podemos ler juntos?
a declaração de propósito? Vamos lá? O Seminário Batista Logos existe para equipar pastores, professores e outros cristãos a fim de glorificar ao Senhor, servindo a igreja com excelência no Brasil e no mundo. Agora, eu achei, bom, pode ser o retorno, mas eu achei que a partir da segunda frase só eu falei. Então, vou deixar vocês falando agora. Vamos lá. Leiam aí. Muito bem. Você consegue perceber, a gente ajuda, né? Com umas cores assim diferentes. Consegue perceber qual é o objetivo, o propósito principal? Glorificar ao Senhor. E como que nós fazemos isso? Servindo a igreja. O seminário existe para isso. É assim que ele glorifica ao Senhor. Servindo a igreja. Como? Equipando pessoas. Ajudando para que o padrão que é Cristo torne-se de fato padrão na vida das pessoas. E estas pessoas discipulem outras, seguindo a mesma dinâmica. É isso que Paulo fez com Timóteo, e é isso que ele exigia que Timóteo fizesse com outras pessoas, e assim sucessivamente. Ser modelo no ministério implica em ser coerente com o que recebemos do Senhor, servindo em nosso viver de referencial para o relacionamento com Cristo. A minha oração é que esta instrumentalidade seja parte efetiva de nossa vida, da minha vida, da sua vida, seja parte efetiva da vida deste seminário, para glorificar o Senhor. Amém? Muito bem. Está aqui, Ele sempre vem suas bênçãos derramar, transformar o nosso ser. Aqui faz ouvir toda a criação e o céu glorificar ao seu santo Deus. O eterno Deus, que é imortal, invisível, ao Senhor Jesus, da honra e glória para sempre. Amém. Deus está aqui. Ele sempre vem suas bênçãos derramar, transformar nosso ser. Aqui faz ouvir toda a criação e céus glorificar o teu santo Deus. Ao Rei dos Reis, Senhor
Senhor Jesus, dai honra e glória para sempre. Amém. Glória para sempre. Boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus. Muito bem, serei breve. Salmo 126, 3. Somente para uma referência de aplicação. Salmo 126, 3. Que diz: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Acho que todos conhecem, então vamos repetir. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Amém. Estamos alegres mesmo que em meio a um tempo tão difícil em nosso país e também em todo o mundo. 2 semestres completados, amém, gente? 2 semestres completados, sem falar da chegada de um novo diretor e transição para uma nova liderança. Não é fácil realizar essas coisas. Rapidamente o seminário migrou para os meios digitais, para as aulas remotas. Em uma semana, vocês lembram, estávamos aqui dando as nossas aulas normalmente, presencialmente, e de repente, uma semana depois, nós estávamos ali já buscando meios. Lembro como se fosse hoje, eu conversando lá na aula de teologia pastoral e com o Ricardinho, e falando: Ricardo, olha, como que a gente faz para poder dar aula? Tem como dar aula pelo Facebook? Tem como. Tem como fazer uma transmissão mais fechada? Tem como. E aí ele mandando para a gente um tutorial em vídeo. Obrigado, irmão. Mas rapidamente também nós já passamos para outra plataforma e rapidamente também já estávamos ali dando aula pelo Zoom, tentando ainda aprender aí as vantagens da ferramenta. E aí também já nos acostumamos, né, de olhar para as pessoas em quadrados, olhar para as pessoas em janelas. Então até, conforme o pastor Wagner falou agora há pouco, é diferente, né, olhar agora para as pessoas aqui, presencial. Ainda que com essa diferença da máscara. Muito bem, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. E creiam, irmãos, creiam. O Seminário Batista Logos, pela graça de Deus, continuará aprendendo e valorizando o seu passado. São décadas de experiência, são décadas de formação teológica, são décadas ali de valorizar a palavra de Deus. Então o Seminário Batista Logos, pela graça de Deus, continuará aprendendo e valorizando o seu passado. O Seminário Batista Logos, pela graça de Deus, irá se capacitar, irá investir, irá inovar, conforme já foi apresentado aqui de diversas maneiras, em seu presente. Não ficaremos parados, iremos avançar. E também, o Seminário Batista Logos, pela graça de Deus, irá sim projetar, irá sim esperar grandes realizações para o seu futuro. Amém? Amém, gente?
E você fará parte disso. Você fará parte disso pela graça de Deus. Um futuro que estabeleça educação teológica com qualidade e excelência. Agora, tudo isso, como já foi inclusive dito, apresentado na exposição da palavra do Senhor, tudo isso acontecerá sempre na dimensão de se Deus quiser. Se Deus quiser. Tudo isso para servir as igrejas. É para isso que existimos. E tudo isso, sobretudo, para a honra e glória de nosso Deus. Amém? Vamos orar? Vamos orar. Nosso grande Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos, nós engrandecemos o teu santo nome na beleza de sua santidade. E ó Pai, nós te agradecemos por esse culto que foi prestado a Ti, está sendo prestado a Ti, como culto de agradecimento ao Senhor. Louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Ó Deus, muito obrigado pelo nosso passado significativo, com tantas realizações. Obrigado, ó Pai, por décadas de educação teológica que o Senhor permitiu, trazendo homens e mulheres da outra América, ó Pai, para implantar uma educação teológica. E ao longo dos anos, ó Pai, treinando homens e mulheres aqui do nosso Brasil, implantando igrejas, ensinando, treinando. Ó Deus, muito obrigado. Pai Santo, muito obrigado pelo nosso presente. Muito obrigado, ó Pai, pela transição ainda continuada e tranquila do nosso diretor, do nosso ex-diretor, pastor José Arthur, e agora para o nosso novo diretor, pastor Wagner. Ó Deus, obrigado por essa transição tranquila, propositiva. Obrigado, ó Pai, porque podemos glorificar o Teu santo nome. Obrigado pelo nosso presente, ó Deus. Obrigado por esse ano tão difícil, ó Pai, desafiador, Senhor. Mas o Senhor tem nos sustentado. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Obrigado, ó Pai, seja louvado o Teu santo nome pela Sua provisão durante esse ano, pela Sua proteção durante esse ano, pelos recursos, ó Pai, de tecnologia, enquanto que o seminário não parou. Obrigado, Senhor. E agora, ó Deus, conforme dito na Sua palavra, nós confiamos o nosso futuro em Tuas mãos. Ó Deus, para a Tua honra, para a Tua glória, em Teu louvor, é isso que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória ao Senhor. Nós vamos louvar todos ao nosso Deus também agora. Vamos ficar em pé. E agora o pastor Felipe vai continuar. A última canção, Salvador Maravilhoso. Salvador maravilhoso, Deus que tomou meu lugar, Cordeiro entregue ao Calvário, morto pra nos salvar, oh, morto pra nos salvar. Consolador, conselheiro, Deus que me vem abraçar na noite escura da alma, Tu vens comigo andar, oh, Tu vens comigo andar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois essa graça que sara, só Tu nos podes dar, oh,
de amar. Em meio às nossas fraquezas, nós vamos te buscar. Oh, nós vamos te buscar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois dessa graça que sara, só tu nos podes dar. Oh, só tu nos podes dar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois dessa graça que sara, só tu nos podes dar. Oh, só tu nos podes dar. Boa noite a todos, pode sentar, por favor. Só gostaria de encerrar o nosso tempo aqui agradecendo você que está aí na sua casa ou, né, em qualquer lugar, podendo assistir o nosso culto online, essa transmissão online. Seja muito bem-vindo. Você que é aluno e não pôde estar aqui, mas sentiu, né, as novidades, as notícias. Então Deus continue abençoando a sua vida e que, se o Senhor nos permitir, no próximo semestre estaremos aqui reunidos, né, ou então continuando com toda a formação que nós estamos fazendo com relação ao online. Então Deus abençoe a sua vida e para você nós encerramos esse tempo de transmissão.